Olá, traders! Vini Lang aqui para a atualização do Bitcoin que está, enfim, demonstrando minimamente uma força aqui. E vou passar também aí um pouco de conceito sobre reversão de tendência, tá? Um conceito que eu uso bastante, que é redefinição de range, também falar de um ponto de vista de tiradores de Elliott, quando que a gente tem uma reversão de tendência, tá? Seja em qual prazo for, tá? Tempo curto prazo, longo prazo, etc. Beleza? Então já se inscreve no canal e bora para análise. Bom, lembrando um pouco do longo prazo, tá? Não tão longo, mas do prazo aqui do semanal, tá? O que é o cenário base aqui, pelo menos o meu cenário base, o cenário principal, tá? Enquanto a gente mantiver algumas zonas de suporte, que a gente está numa impulsão para cima, tá? Que é um padrão aqui, basicamente 1, 2, 1, 2. E dentro disso, tá? A gente formou um topo aqui na onda 3 e a gente está na onda 4, tá? Esse é o cenário base. A onda 4, ela basicamente tem suporte do 0,23 ao 0,5, tá? Então, esse cenário base, ele vai ser basicamente desconfigurado se a gente perder essa região aqui do 0,5, tá? Que tem 34.800. Tá? Esse é o cenário base. Dentro disso, então, a gente está no suporte aqui para essa região, tá? É um suporte de um tempo gráfico grande, né? Ou seja, um suporte bem com bastante range, tá? É basicamente os 41 aos 34, são 16%, tá? Se isso, né? Se esse suporte respeitar, basicamente o que eu espero é novas máximas aqui do Bitcoin, tá? E provavelmente levando o preço à região aqui de 55, 58. Beleza? Então, esse é o cenário base. Dentro disso, então, a gente está numa tendência de baixa aqui do Bitcoin, tá? Que começou desde aqui de 11 de janeiro, que é basicamente a correção, pelo menos o início da correção, a correção aqui desse padrão, tá? E deixa eu tirar aqui esse fibra. E dentro disso, então, a gente tem aqui divergências no CVD, tá? Já nesses fundos, tá? Tanto no spot quanto no futuros. Liquidações e rate que começando a cair, tá? Então o sentimento começa a ficar bullish aqui numa região, tá? Que é uma região aqui de suporte por um prazo maior, tá? Grande coisa. Quando que a gente tem, digamos, uma certeza um pouco maior de que a reversão ela pode ocorrer, tá? Do ponto de vista de redefinição de range, tá? Que é basicamente o que eu mais utilizo, esse ponto seria aqui, tá? Acima aqui da região dos 44, tá? Então, passando aqui essa LTB nesse ponto de controle, a gente teria aqui provavelmente uma reversão de range. Por que eu digo provavelmente? Porque, pelo menos do jeito que eu vejo o mercado, não é o único ponto que faz eu acreditar numa reversão, tá? É um dos pontos, tá? Outro ponto seria volume, análise de sentimento aqui, ver se tem no open interest, se está entrando mais short no mercado, se está tendo CVD saudável, se tem ordens dando follow-up no preço, né? Então, várias coisas, e a questão de estrutura também que eu quero comentar aqui por Elliott, tá? Então, ontem, se eu não me engano, do ponto de vista de Elliott, eu comentei que teria, né, uma microcontagem aqui, que seria basicamente uma aqui, A, B, C, tá? E daí dentro dessa C, a gente teria aqui 1, 2, 3, 4, 5.
E percebam que, se a gente tivesse isso, tá? A gente formou uma consolidação aqui, o que teria que ter acontecido? Teria que ter, basicamente, respeitado, tá? Da mesma forma em que eu falei para vocês que o preço nessa onda 4, num grau maior, tem que respeitar aqui o 0,5, senão invalida. Aqui também, o preço teria que respeitar o 0,5, no mínimo 0,6, tá? Porque é uma microcontagem, poderia ser um padrão diagonal. O que a gente fez aqui? A gente não respeitou, tá? Então, esse rompimento aqui que a gente teve do 0,5, ele basicamente invalida, tá? Invalida no curto prazo essa microcontagem aqui que eu passei ontem para vocês, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E isso é algo que acontece com muita frequência quando a gente faz microcontagens, tá? Porque geralmente quando a gente tem microcontagens, a gente tem vários cenários possíveis, tá? E sempre um deles vai simplesmente funcionar e outros não, né? Só um exemplo aqui de mais microcontagens que isso aqui poderia ser e ainda podem fazer, tá? Para vocês terem uma ideia do porquê que ontem, por exemplo, eu comentei que eu não opero as contagens e sim os ranges, tá? A gente poderia, tanto agora, que é uma possibilidade maior, pensar aqui 1, 2, 3, 4, 5, tá? E a gente acreditar aqui numa impulsão para cima. Quanto isso aqui, em vez de aqui porque foi 3 ondas, poderia ser um W, X, Y. As duas estão certas. A questão das regras, tá? E com isso aqui, simplesmente, mesmo você sabendo tudo isso, não te dá informação nenhuma relevante, útil. Isso aqui, tá? Mesmo se você não souber isso aqui, você tem relevâncias nos ranges aqui, que é os ranges que eu comentei ontem. Esse ponto de controle aqui e essa região aqui que vai estar rompendo esses estopinhos, tá? Então, como eu falei, é bem mais importante a gente operar os ranges, as resistências, especialmente em tempos gráficos menores, tá? Do que a contagem, tá? Então, isso aqui agora, bem bullish, tá? Bem bullish, o price action, tá? Ainda não me faz comprar Bitcoin aqui, tá? Mas eu já até comecei a comprar algumas altcoins, tá? Que estão numa estrutura um pouco melhor e com uma menor relação risco-retorno que o Bitcoin nesse momento. E eu queria falar agora sobre o ponto de vista de Elliott, então, tá? Quando que a gente tem uma reversão de tendência um pouco mais clara, tá? E isso tem a ver com a estrutura. Então, o que a gente quer ver para acreditar que o preço ele não está mais em uma correção e ele passa, então, a estar dentro de um padrão de impulsão a favor da tendência, né? Tendência majoritária, que é de alta aqui no diário, né? Desde lá do início do ano passado. Metade do ano passado, sei lá. No geral, tá? O primeiro indicativo é quando a gente tem uma estrutura de alta. Então, o que é uma estrutura de alta básica, tá? São 3 ondas de impulsão para cima, seguido de 2 ondas aqui, ou 3 ondas completas corretivas. Tendo isso, tá? Especialmente aqui no grau que a gente está fazendo agora, que é aqui seria no 1 hora, no 30 minutos, tá? Isso aqui. Ter essa aqui, e principalmente, geralmente quando acontece uma falha, é justamente nesse ponto aqui,
tá? E geralmente também porque tem uma questão de resistência. Enquanto não tiver isso, e aí esses né, 5 movimentos completos, 3 movimentos de alta, seguido aqui dos 2 movimentos de queda, né, e uma correção, esse ABC corretivo aqui, ou algum padrão assim que com caráter impulsivo também, que pode ter mais de um, mas esse aqui é o mais clássico, né? Isso aqui, do ponto de vista de Elliott, é uma reversão, tá? Então, vejam bem, eu dei várias técnicas, né, para vocês terem um ponto de reversão, e é basicamente as que eu utilizo. Tá? Então, se a gente vê aqui 1, 2, 3, 4, 5 para cima, seguido de um ABC, por Elliott, teoricamente reverteu a tendência, independentemente de estar acima do suporte ou não. Tá? Pode ser que esteja abaixo, mas se a gente vê essa estrutura, e essa estrutura fechar extensões e retrações corretas, isso aqui do ponto de vista de Elliott reverteu a tendência. Tá? Do ponto de vista de resistência e ranges, a gente tem o ponto de controle ainda acima, tá? Então, para mim acreditar que uma tendência ela realmente reverteu, o mínimo que eu espero, tá? É ela passar a região do ponto de controle anterior e começar a fazer, né, uma estrutura de alta, né? Em tempos gráficos menores, que eu estou vendo aqui o 30 minutos, 1 hora, né? Ou seja, um topo ascendente seguido de um fundo ascendente, né? Que muitas vezes é a mesma coisa dessa estrutura, né? Não é que é a mesma coisa, mas que conflui, né, obviamente, com a estrutura que eu comentei, tá? Então, nesse ponto aqui, a gente vai ter a quebra de estrutura, e é importante que nessa quebra de estrutura, que é a redefinição de range, né, a estrutura aqui de baixo, no caso, a gente tem aqui tudo confluindo, né? Aqui, fazendo um movimento completo, análise de sentimento também dando indícios de que a tendência vai continuar forte, né? CVD saudável, península subindo, principalmente. Isso. Tá? Então, nesse ponto de vista, então, a gente teria uma reversão de tendência. Beleza? Então, como eu falei, microcontagens sempre vai ter mais de uma, o importante é os ranges, tá? Seguindo essa ideia, então, a gente tem bastante resistência aqui nesse ponto de controle, tá? Pode inclusive ser uma operação de venda, na minha visão, dependendo do price action, do volume, tudo isso, tá? E é basicamente o ponto-chave a ser mantido aqui a ser rompido, perdão, para a gente ter essa reversão de tendência, tá? Um ponto extremamente chave agora para o Bitcoin, que a gente não pode perder para manter essa tendência, é justamente esse fundo aqui na região dos 39.500 aproximadamente. Tá? Então, se perder essa região aqui dos 39.500, a gente provavelmente vai cair mais. Tá? Então, perde essa região, a gente vai cair mais. Beleza? Então, o principal suporte 39.400 e ainda estamos na resistência, tá? A gente passou aqui essa resistência inicial, que era os 40.800, a gente tem aqui um ponto que é bem mais importante do ponto de vista de resistência, porque é o VPVR anterior, e essa região aqui que tem esses topos com baixos volumes, tá? Que pode ser que o preço vai tirar a liquidez aqui, tá? Então sempre topos anteriores e fundos anteriores são regiões de stop loss hunt, e para o Bitcoin ele faz bastante stop loss hunts, beleza? Então fiquem atentos a essas regiões de resistência e de suporte, tá? E tendo alguma quebra de estrutura aqui no curto prazo, tá? Que nem no caso foi essa quebra de estrutura aqui dessa consolidação, eu faço uma atualização do preço e passo aí para vocês, beleza? Então espero que a semana de vocês tenha sido boa e que o final de semana também seja. E se vocês forem fazer trades, boa sorte e bons trades. Até mais.